Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a sua quinta-feira. Hoje, dia 31 de agosto de 2023. A nossa porção diária de hoje tem como título Um homem que falava a verdade. Leitura bíblica, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Nessa leitura bíblica de hoje, nós vamos falar sobre esse homem que somente falava a verdade, o profeta Natã. Falar a verdade nos dias de hoje é um desafio. Naquele tempo também não era fácil falar a verdade. Ainda mais um profeta que estava a serviço do rei. Mas o profeta Natã era um homem irredutível em seus posicionamentos e nós vamos aprender algumas coisas sobre ele. O profeta Natã, um homem formidável, somente falava a verdade. Ele foi um modelo de sinceridade em 4 oportunidades de confrontação. Primeiro, Natã disse a verdade quando admitiu que ele estava errado. A maioria de nós não faz muito esforço quando tem que admitir os seus erros, as falhas que comete. Natã não fez isso. Quando Davi quis construir um templo, o profeta Natã foi o primeiro a lhe dar o sinal verde. O primeiro a impulsionar Davi a construir esse templo. O problema é que Natã ainda não havia falado com Deus. Não havia consultado o Senhor a respeito do assunto. Naquela noite, Deus confrontou Natã. O profeta foi orientado por Deus a falar com Davi e a perguntar a ele por que Deus precisaria de um templo para habitar. O Senhor Deus diz: Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 6. Em seguida, Deus disse que ele é quem construiria uma casa para Davi. Deus iria construir uma dinastia para Davi. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 11. Uma dinastia que permaneceria para sempre. Depois da morte de Davi, seu filho construiria um templo para Deus. Natã procurou Davi, admitindo que estava errado e dizendo ao rei aquilo que Deus lhe ordenara. Natã foi inflexível na hora de dizer a verdade. Em segundo lugar, Natã não receou quando precisou repreender o rei Davi por ter cometido adultério, assassinato e fraude. A maneira que o profeta escolheu para confrontar a verdade a Davi foi contada uma história simples sobre um homem pobre e sua cordeirinha. Segundo Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Aquela pequena história pegou Davi de surpresa e em seu ponto fraco. Ele ficou tão furioso com o homem rico que matou a cordeirinha do pobre que desejou a morte daquele sujeito sem coração. Natã então respondeu ao rei Davi: Você é esse homem, Davi? Depois de Davi confessar o seu pecado, Natã disse a ele que Deus o perdoara. No entanto, em virtude da penalidade prevista no Antigo Testamento, segundo a qual, se alguém roubar um boi ou roubar uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Êxodo capítulo 22, versículo 1. O pecado de Davi seria punido em quádruplo. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 6. 4 de seus filhos morreriam antes dele. O filho de Batseba, Amon, Absalão e Adonias. Terceiro, Natã voltou a falar a verdade quando confirmou Salomão, o segundo filho nascido da união entre Davi e Batseba. E por último, Natã foi corajoso ao proclamar Salomão rei depois de Davi fracassar ao não impedir que seu outro filho, Adonias, tentasse usurpar o trono. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 30. Natã era um homem que não tinha medo de falar a verdade. Ele dedicou a sua vida a falar a verdade. Será que nós, nos dias de hoje, temos tido medo de realmente falar a verdade? Será que às vezes nós não temos nos acovardado? Natã foi fiel ao Senhor. Deus cuidou da vida de Natã. Deus também vai cuidar da sua vida. Então que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, que falam a verdade, independente
da circunstância, da pessoa, mas que fale a verdade com amor, com mansidão, com humildade, sabendo que o Senhor, Ele ama aqueles que falam a verdade. Nele não há sombra, nele não há variação de dúvidas. Ele é a própria verdade. Gostaria de orar com você. Senhor, suplico a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós, sobre o seu filho, sobre a sua filha, que está ouvindo essa mensagem, esse devocional nessa manhã. Pai, que nós não venhamos nos acovardar, que nós não venhamos nos vender, que nós não venhamos, Senhor, nos esconder diante da verdade, ou nos esconder para não falar a verdade. Senhor, que nós venhamos reconhecer sim os nossos erros quando cometemos. Se preciso for, pedir perdão, mas não permita que nós venhamos viver uma vida de mentira, mas que possamos caminhar nesse caminho da verdade, nesse caminho de luz, e que outras pessoas também sejam alcançadas por ela. Nos ajuda, nos impulsiona e nos instrua. É o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.